você é uma mulher cristã e tem se sentido sem força e sem direção. Sentindo que não sai do lugar, não sabe para onde ir, é com você que essa conversa. Eu me chamo Poliane, sou terapeuta, com foco em atendimento em mulheres cristãs. Minha irmã, eu vou trazer alguns pontos para você poder se avaliar e perceber o porquê que está faltando essa força de ação em você. O primeiro ponto que eu quero que você... Eu vou olhar aqui para baixo porque eu anotei nossos pontos para não esquecer. Que eu quero que você se pergunte. Você tem consciência de que quando você escolheu servir a Cristo, você abriu mão da sua vontade? E agora você não vive mais pela sua, mas pela dele? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque dentro da gente existe uma grande disputa entre o que eu quero viver, entre o que eu quero conseguir, conquistar, e aquilo que eu sei que Deus quer. E às vezes eu nem sei o que Deus quer totalmente, mas eu sei o que Ele quer que eu abra mão. Mas dentro de mim tem essa luta de eu não quero fazer isso. Então, precisamos ter essa consciência para começar de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem mais a ver com o que eu escolho, mas o que Deus quer para mim. Pense bem, existe algo que Deus está te pedindo e você não tem coragem de entregar? Ou existe algo que você quer tanto, que você fica lutando para que Deus realize aquilo que você deseja? O nosso maior foco tem que ser dependência e rendição absoluta. Quanto mais rendida você está, quanto mais você abre mão do seu eu, da sua vontade, dos seus sonhos, menos confusão você vai ter. Menos sofrimento você vai ter. Você vai entender o que Deus quer e você vai simplesmente seguir. Mas para isso tem que haver a morte do meu eu, a morte da minha vontade. O quanto isso ainda está vivo dentro de você, o quanto você ainda fica tentando convencer a Deus a fazer a sua vontade, a conquistar os seus sonhos. Outro ponto importante. Aceitar que a realidade do cristão é totalmente diferente da realidade de quem não serve a Cristo. Quem não serve a Cristo tem livre-arbítrio. Se você escolheu servir a Cristo, você abriu mão do seu livre-arbítrio. Então, o estilo de vida tem que ser totalmente diferente. Os sonhos de uma pessoa que não conhece a Jesus ou que não escolheu servir a Ele são diferentes dos nossos sonhos. O nosso maior sonho precisa e necessita ser agradar o coração de Cristo. Não pode ser uma carreira, não pode ser um casamento, um filho. Se o seu coração ainda está infeliz porque você não conquistou algo que você tanto deseja, e aí a sua maior confusão é não consigo agir para conquistar aquilo que eu tanto anseio, está revelando aonde está o seu coração. O seu coração não está totalmente em Cristo ainda. E quanto mais eu estou longe dessa realidade, mais dificuldade eu vou ter, mais pesado eu vou me sentir. Eu não vou conseguir agir, realmente. Porque eu não vou conseguir ver a vantagem numa perca, quando Deus me pedir para eu perder. Eu vou me sentir sem propósito. Então, mais uma vez, a consciência do que eu realmente escolhi servir a Cristo. Agora, o que é servir a Cristo? É abrir mão das minhas vontades. Vamos continuar. Agora, sabendo que escolher servir a Cristo é morrer para minhas vontades. Escolher servir a Cristo é ter uma vida totalmente diferente da vida lá de fora. Da vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Vem daí saber o meu propósito. A partir daí a gente vai saber o nosso propósito. Qual é o propósito principal de todo servo, de todo discípulo de Cristo? Servir a Ele e fazer Ele conhecido. Ter essa convivência com o nosso Deus, né? Se o nosso objetivo maior, todos os dias, é conquistar as coisas do mundo, mais uma vez está revelando onde está nosso coração. E aí eu tenho muita confusão de qual é o meu propósito. E propósito não é um propósito só para a vida toda que a gente tem. Nós temos vários propósitos durante a vida. Cada estação da sua vida você vai ser convocada por Deus a estar cumprindo
uma missão. Por exemplo, eu estou grávida nesse momento, estou próxima de ter meu filho. Em qual estação eu estou? Qual é o propósito da minha vida nesse momento? Eu vou me dedicar ao meu filho nesse momento. Só que isso não vai durar para sempre, porque ele vai crescer. Cada estação da sua vida está te convocando a algo. Então, nessa estação que você está vivendo, quais são os propósitos do seu dia? Eu sou uma mulher cristã que sou casada e tenho filhos. Então, meu propósito, nesse momento, a gente sabe lá na Bíblia, diz que o nosso primeiro ministério é em casa. A mulher que ela é casada, ela não vive só para Cristo. Agora ela vive também para a sua família, para o seu esposo. Seu propósito, querido, tem muito a ver com a estação em que você está. Mas se você ficar querendo outras coisas que não tem a ver com essa estação, mais confusa você vai ficar. Reconheça. E agora vem a frase de aceitar nossa realidade. Nós precisamos aceitar a realidade que a gente escolheu viver. Além disso, nós precisamos aprender a falar a verdade para a gente mesmo. Precisamos reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas, nossos maus sentimentos, nossos espinhos e admitir para a gente mesmo. Vai trazendo luz à sua consciência. Quanto mais razão você tem, quanto mais racionalidade você tem sobre o assunto, mais força de ação você vai ter. Beleza, prossigamos. Fale a verdade para você, o tempo todo. A verdade é que eu aceitei a Cristo, mas não vivo para Ele. Eu continuo buscando mais as minhas vontades do que a dele. Servir a Cristo é viver Cristo. A gente tem que parar de pensar que a gente tem uma religião. A gente não tem uma religião. Outras pessoas podem ter. Você não. Quando você escolheu Cristo, você não escolheu apenas uma religião. Você escolheu viver Cristo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você vive para fazer a vontade do seu mestre. Porque nós somos escravos de Cristo. E ser escravo é não ter mais vontade nenhuma. É agir conforme a vontade do Pai. Se Ele mandar você para um lado, você não vai para o outro porque você quer. Você vai para onde Ele te mandou e acabou a história. Não tem discussão sobre isso. Só que a gente fica tentando barganhar com Deus. Tentando convencer Ele a fazer a nossa vontade. Quanto mais você fizer isso, mais confusa você vai ficar, mais ansiosa você vai ficar, mais infeliz, com menos sentido de vida. A sua alegria tem que estar o seu propósito tem que estar em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é servir, principalmente. Quando você serve de verdade a sua casa, a sua família, a sua igreja, no seu trabalho, você está fazendo a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus não é apenas você estar dentro da igreja. Isso é o mínimo. Essa é a parte fácil. O que Deus espera de você é que você revele Ele aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja. Qual é o próximo ponto que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje? Muitas mulheres dentro da igreja estão vivendo com a comparação. Não consegue fazer porque fica comparando a si própria com a outra pessoa. Porque eu não tenho capacidade, eu não sou igual a fulana. Realmente, você não é igual a fulana e você não tem as mesmas capacidades que ela. E fulana não é igual a você e não tem as mesmas capacidades que você tem. Por isso que Deus deu um chamado para cada uma. Não espere que você vá fazer com a mesma excelência que o outro, com a mesma capacidade, com a mesma disciplina. Não, você vai fazer do seu jeito. E o seu jeito vai honrar a Cristo, se você estiver fazendo o que você sabe fazer com o seu melhor, em amor, em devoção. Para de se comparar com o outro. Parar tanto ao ponto de parar também de observar, de assistir. Fecha suas redes sociais, minha amiga. Para de seguir um monte de gente. Para de ver conteúdo. Você não está aqui para ficar enchendo sua mente de conteúdo. Você está aqui para agir. Deus quer que você haja. Às vezes a maioria das mulheres não estão conseguindo agir porque passa o dia todo confusa na frente do computador, na frente do celular. Vendo a vida dos outros
se culpando, se sentindo inferior, quando não era nem para você estar ali vendo nada. Era para você estar na sua casa, às vezes só fazendo uma comida. Mas você está ali, olhando o que não deveria estar vendo. Então você vai ter que parar de se comparar com a vida dos outros e depender completamente de Deus. Você não é capaz, mas não tem a ver com a sua capacidade. Tenha a humildade de falar, eu reconheço que falta isso, isso, isso em mim. Mas isso não é barreira para Deus agir através da gente. A potência, a capacidade, as habilidades, Deus vai te dar. Deus vai te direcionar para conquistar as habilidades e as ferramentas que Ele quer que você desenvolva. Não dependa de você, dependa do Senhor. Só que tudo isso vai estar muito bem costurado se você cumprir o princípio básico da vida cristã. Relacionamento com Deus. Bíblia. As mulheres, os homens, os cristãos desse século estão tão confusos porque não estão fazendo o essencial, que é ler a Bíblia, oração, tempo com Deus. Muitas das questões que você tem, minha irmã, muitas das dúvidas que você tem, se você estivesse lendo a Bíblia com a mentalidade de realmente absorver, não ler por ler. Ler para entender o que é que Deus quer da gente. Você teria todas as respostas que você quer. Lá tem tudo. Lá fala pra gente que, por exemplo, nós que somos casadas, não vivemos só para Cristo, vivemos também para a nossa família, para o nosso marido. Lá fala pra gente que não existe outra forma de obedecer e mostrar amor para Deus se não for com obediência. A única forma de eu mostrar que ama Ele é em obediência. Lá vai te dar resposta para tudo. Quanto mais você entende o caráter de Deus, o caráter de Cristo, menos confusa você vai ficar. Não é sobre seguir regras, é sobre conhecer os princípios que regem o coração do seu Pai. E aí você vai saber bem mais fácil o que você deve fazer e quando você deve fazer. Esse é o primeiro vídeo do canal. Nós vamos conversar mais sobre isso. Tem muito assunto para a gente tratar sobre como viver essa vida, viver Cristo, para a gente andar livre de toda amarra, livre de todo peso. O que eu quero que vocês levem com vocês desse vídeo, principalmente, é isso. Eu estou vivendo Cristo ou estou vivendo para mim mesma? O meu maior sonho é realmente agradar o coração de Jesus ou eu não tenho esse relacionamento com Ele ainda? A verdade é que muita gente está na igreja servindo a Jesus e não tem a profundidade de verdade de conhecer a Deus pessoalmente. Conhece de ouvir falar. E como é que eu me aprofundo no Senhor? Não precisa muita coisa não, gente. É gastar um tempinho todo dia e pedir a Deus para te dar vontade de passar tempo com Ele, tá? Tudo bem você não sentir vontade. É assim mesmo no começo. Só que você tem que admitir isso para Ele e pedir força para Ele. Sempre confesse ao Senhor as suas dificuldades. Ele quer te ajudar em tudo. Ele não quer que você lute sozinha. Tá? O Espírito Santo está aqui conosco o tempo todo para ser o nosso mestre, o nosso guia, para nos capacitar em tudo. Confessa as suas fraquezas, que Ele vai te ajudar em todas elas. Confessa que não quer passar tempo com Ele, que não quer orar. Pede perdão, pede arrependimento, pede força para mudar. Não é apenas você, eu não consigo, não tenho vontade. Enquanto você ficar no eu não consigo, eu não tenho vontade, você realmente não vai conseguir. Ok? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.